Começa agora Pessoas de Valor e a gente hoje vai falar sobre um tema que muitas pessoas têm comentado no nosso dia a dia, né, por conta da pandemia, por esse momento que passamos, né, estamos passando de confinamento, de contaminação, contágio e tal. E é claro, né, um tema que sempre tem um parceiro aqui do lado para ajudar nessa entrevista, que é o Paulo Queijo. Paulo, obrigado. É sempre um prazer, né, meu amigo, estar aqui com você. Paulo Queijo, quando você vê no vídeo, sabe assim, né? Tem dois caras que, quando estão, o Roberto Deves, que é médico e psicólogo, todo mundo já fala, ele vai entrevistar algum médico, vai falar de saúde. E quando está o Paulo, vai falar de desenvolvimento humano, né? Vai falar de gestão de pessoas e tal. Então já fica a dica, né? Quem assiste o programa já, esses 100 episódios, mais 100 episódios que estão no ar, já fica. E para conversar um pouquinho sobre esse tema e também sobre essa parte de treinamento, sobre a parte de pesquisa, né? E desenvolvimento humano, né? Relacionado a isso, até porque todo mundo sabe, né? Sou da área acadêmica, professor e tal, a gente também valoriza muito a pesquisa e no momento de pandemia, né? Tá todo mundo de olho em pesquisa porque de repente, né? Tá todo mundo na torcida dos pesquisadores para chegar definitivamente numa solução com a vacina ou com outras soluções em relação ao Covid-19. A gente está aqui obrigado, Ed, por você participar aqui, abrir sua agenda, super corrido, né? Aí a gente consegue puxar umas pessoas assim, falar, precisamos lá, vamos gravar. E diz a lenda que quando o Paulo convida, ninguém fala não pro Paulo Queijo. Que honra isso. Eu ouvi nos bastidores aqui, então eu vou acreditar nisso. Edna, me fala como que é a tua visão, você também faz parte da BRH, né, e também trabalha aqui na Camargo e tal, como que está essa questão, né, no momento atual de humanidade, chamar assim de pós-pandemia, a gente ainda não está no pós, infelizmente, né, mas nesse finalzinho, finalzinho de pandemia em relação a essa questão de treinar, de formar as pessoas e ao mesmo tempo valorizar a pesquisa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Realmente, um convite do Paulo, a gente não resiste, né? Ele deixou tudo organizado, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco da minha experiência na BRH, no mercado de desenvolvimento de pessoas. Também sou professora em algumas instituições e aqui na Camargo estou na área de ensino, onde fazemos a formação, propiciamos, né, a formação dos profissionais na área da saúde. Como que eu tenho visto? Eu tenho visto que em nenhuma época anterior de mudanças nós tivemos que nos desenvolver tão rápido. Então é um desafio muito grande, né? Eu costumo dizer que aquilo que não nos desafia não nos transforma. Então esse desafio que temos com a pandemia, ele veio acelerar um processo de desenvolvimento que já estava acontecendo, né? Nós estamos convivendo com a pandemia, mas nós estávamos vivendo com um mundo em transformação já há alguns anos. Falamos muito do mundo VUCA, né? Dessa volatilidade, da complexidade, da ambiguidade dos fatos e que o tempo todo nós precisamos olhar como que as pessoas estão se preparando para isso. Eu gosto muito de ter o olhar do profissional de recursos humanos, desenvolvedor ou professor ou gestor, que além dele olhar para esse cenário, para esse contexto, entender o que está acontecendo, quais são os impactos desses fatores no contexto onde nós estamos, ele tem que se preparar como ser humano e também rapidamente se preparar as pessoas para dar conta disso. Então, uma responsabilidade muito grande. O que eu tenho visto? Eu tenho visto uma aceleração nessa busca do conhecimento, porque tem muitos fatores que não têm respostas certas. O que uma empresa fez ou que uma instituição fez não necessariamente vai servir para outra, porque cada um está num contexto, né? Então, uma busca de conhecimento e pesquisa também, pesquisar de uma forma acadêmica ou não, científica ou não, do que está acontecendo, o que vocês estão fazendo para eu ver como é que eu me reinvento. Né? E eu também tenho observado que nós estamos, inclusive, indo ao encontro do que o futurista, o Alvin Toffler, sempre nos falou. Né? Quem é o analfabeto do século XXI? É aquele que não é capaz de aprender, desaprender e reaprender. Então eu percebo que existe um movimento nesse sentido, mas não necessariamente as pessoas sabem como fazer. Como é que a gente aprende, desaprende e reaprende? É difícil. Sim. Porque o ser humano, nós temos uma tendência a ficar muito mais no conforto de um conhecimento do que na busca e o desconforto de um novo. Sim. É uma tendência humana,
a gente sabe que tem que sair da zona de conforto, a gente não quer que as pessoas falem que nós estamos na zona de conforto, mas a gente adora uma zona de conforto. Sim, é muito bom. Faz parte do cérebro até, né? Faz parte. O cérebro busca esse conforto para trabalhar menos, né? A ideia é essa, né? Do ponto de vista até biológico mesmo. Exatamente, quer se acomodar. Né? Então, neste contexto todo, o que eu tenho visto, as instituições, as organizações, sejam de ensino, sejam de saúde ou de qualquer nível, incentivando a busca desse conhecimento, vamos entender o que está acontecendo. É lógico, quem está na área da saúde, na área da pesquisa, quer entender que vírus é esse, como que ele está impactando a saúde, como que ele se transforma, como que ele sofre mutações. Está todo mundo querendo descobrir. Por quê? Porque ele é novo e a gente acha que conhece um pouquinho, de repente ele prega aí uma peça na gente e aparece de uma outra forma. Então, eu vejo que existe sim um incentivo para que a pesquisa aconteça de forma mais rápida, porque as mudanças são muito rápidas e não dá tempo de esperar. Né? Onde já se viu É o famoso trocar o pneu do carro com o carro andando. O carro andando. Onde já se viu, eu pelo menos não sou muito jovem, né? Estou há mais tempo jovem, uma pesquisa sair em menos de um ano, né? Uma vacina sair em menos de um ano. Isso é muito raro. Então nós estamos tendo uma oportunidade incrível de acelerar uma série de conhecimentos e habilidades, né? Por outro lado, eu percebo que a gente não sabe muito bem como correr. A tecnologia se organizou e a inteligência artificial para ser ágil, mas são poucas as pessoas que conseguem acompanhar essa velocidade. Por quê? Até legal você falar isso, porque eu já puxo o gancho também da questão, né, da telemedicina, do EAD e tal. São coisas que, de certa forma, a pandemia acelerou um pouquinho alguns processos, mas também é algo que veio para ficar, né? Sim, eu acredito que, tenho certeza, né, que veio para ficar e essa pandemia foi ótima. Hoje mesmo eu estava numa reunião com o nosso diretor de aula e eu falei exatamente isso. Para a área de ensino foi fantástica, porque nós aceleramos o processo de aprendizagem, tivemos que encarar um aprendizado virtual, sendo que nós tínhamos tanto... A gente fala, né, entre aspas, rejeição. Como que é esse AD, né? Eu sou professora também de cursos virtuais já há alguns anos e mesmo a qualidade da aula virtual é a que eu dou presencial, mas as pessoas ainda tinham esse pré-conceito sobre o tema. Agora não, todas as universidades, as maiores universidades do mundo já faziam e agora não se vê mais a possibilidade de voltar a cursos presenciais. E nós gostamos, né? Eu particularmente prefiro, porque a gente não perde o tempo da locomoção, facilita bastante. Então eu sinto que a tecnologia para o ensino, aprendizado, pesquisa, se ocupou um espaço que ela não deveria perder. Então as empresas provavelmente vão investir mais, porque isso é bom, traz resultado. E as pessoas estão aprendendo a aprender tecnologicamente. Sim, porque... até eu tive a oportunidade num programa com o Flávio Maneira, que é neurocientista também, entrevistar a doutora Gisele Coelho, que é neurocirurgiã infantil, e ela fez o doutorado dela em realidade aumentada e ela leciona também, né, no caso na Santa Casa lá, e através da realidade aumentada, através da realidade virtual, simular uma série de situações no processo de aprendizagem para poder, por exemplo, chegar numa cirurgia e dar 100%, né? Ser 100% assertivo. Então, assim, não é uma coisa mais que diz assim, poxa, como assim EAD e tal? Até na área de medicina, numa área de cirurgia, né? Ainda mais a gente está falando de neurocirurgia infantil, a gente está falando de uma coisa extremamente delicada, né? Sim. Então, é uma coisa que veio para ficar mesmo. Né? Veio para ficar, já estava no pedaço. Algumas empresas já eram mais ousadas de investir e utilizar, e agora facilitou a vida de muitas organizações e muitas pessoas, né? Inclusive, a gente tem até falado, por exemplo, se a gente pensar na formação, desenvolvimento de pessoas com deficiência, antes tinha todo um cuidado inclusive quando é físico, como é que eu faço isso? Hoje eu já consigo fazer isso com o apoio da tecnologia, de onde ele estiver. Ele pode não só ser capacitado, como ele pode trabalhar também, né? Então, acho que nós temos aí um grande desafio. Eu tenho percebido um grupo de pessoas muito engajados com essa questão do aprendizado na tecnologia, nessa transformação, em buscar conhecimentos, e tenho percebido pessoas assustadas com isso. Pessoas muito boas profissionalmente,
que ainda não achou a forma de fazer. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas e de liderança, a gente precisa observar quem são as pessoas que têm facilidade, estão super confortáveis com essa nova tendência e quem são as pessoas que estão se embotando e deixando de aplicar o seu conhecimento com receio de enfrentar tudo isso. Quando dá aquele friozinho na barriga, a gente tem que reagir. E tem pessoas que regridem. Sim. Porque elas não se sentem confortáveis, não se sentem seguras. Então, eu diria que a grande habilidade hoje nossa de pessoas que desenvolvem pessoas de liderança é observar os diferentes perfis, como é que a gente ganha sinergia com tudo isso e como é que a gente ajuda. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo porque já estouramos. Quando o assunto é interessante, vai longe. A gente volta já já. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Voltamos agora com pessoas de valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente está um bate-papo super incrível, Como sempre, o programa tenta extrair a inteligência dos assuntos, E aí, no intervalo, na hora que eu fui chamar o intervalo, o Paulo ia fazer uma pergunta e eu já cortei por causa do tempo. Paulo, vamos lá, agora esse bloco eu não vou falar nada. Você é meu amigo, então não tem problema. Os telespectadores já sabem, eu falo muito. Então, aproveitando, a Edna também é um caso de um profissional que nós estamos trabalhando juntos há 5 anos na ABRH, 5 anos. E, claro, não somos diretamente ligados, mas a gente sempre está junto porque a sua área é que dá suporte ao trabalho das regionais nossas, Então, volto para a questão, aí eu vou pedir para você falar do AC Camargo e depois a gente fala sobre a questão do pessoal do RH no geral. O AC Camargo já fazia ações de EAD, porque o trabalho é muito, se são 5 mil colaboradores dentro da instituição, quase 4 mil são da área técnica, não é isso? Mais ou menos isso? Área da assistência. De assistência, Então, é a quantidade maior a quantidade. Vocês já faziam porque não dá para treinar isso todo mundo presencial o tempo todo. Mas aí tem uma mudança, teve que acelerar o processo. E aí algumas coisas que não eram feitas de forma EAD, ou seja, presencial, tiveram que, não tem outro jeito, ou eu não faço nada. Como é que foi isso? Porque você tem que preparar as pessoas que dão aula presencial para dar aula no EAD. O Ari sabe disso, eu também sei. As pessoas que continuaram dando aula ensino à distância, para quem não sabe, EAD ensino à distância, no presencial, no mesmo formato, muitos fracassaram, porque não é a mesma coisa, é muito diferente. O que vocês puderam fazer para ajudar esses profissionais a fazer essa mudança, sair da zona de conforto, como foi falado anteriormente? Então, na verdade, é um grande desafio e tem sido. Mas nós, aqui como instituição, nós já estávamos nos preparando para isso. Então, nos últimos 2, 3 anos, nós já tínhamos a área a gente chama de núcleo de ensino digital, onde alguns conteúdos já eram apresentados no modelo EAD, no modelo virtual. Então, nós já estávamos com uma equipe na área de ensino preparada, inclusive a área de recursos humanos também tem esse modelinho para os profissionais administrativos e então isso facilitou. Com o advento da pandemia, não tinha opção, então tem que ser à distância. Então, nós temos como funciona? Nós temos os docentes dos cursos de pós-graduação estrito sensu, que são profissionais titulares da área da saúde, porque o nosso curso é Ciências da Saúde com foco na oncologia, Então são médicos, doutores na área de Ciências da Saúde. Eles já estavam sendo capacitados no nosso programa de formação de desenvolvimento de docentes e preceptores com as metodologias ativas, o que nós tínhamos, o que eles podiam usar. Então eles já estavam sendo treinados e alguns já utilizavam as plataformas. Isso antes da pandemia. Antes da pandemia. Nós fizemos formação
em 2018, fizemos em 2019 e já tínhamos plano para 2020. Então, já tinham a referência. Alguns usavam mais, outros usavam menos, de acordo com a necessidade e com a forma como eles se identificavam. Paralelo a isso, nós também formamos os preceptores, que são os titulares que fazem o programa de formação dos residentes. Então, eles também tinham afinidades, uns mais afetos, outros menos afetos, mas já estavam todos envolvidos e treinados e sabiam. Inclusive, a formação do ano passado, eles tiveram que montar um curso virtual para usar a plataforma. Então, quem usou bem esses conhecimentos e saiu super bem. Este ano, a partir depois do dia 15 de março, que a gente começou a falar, não dá mais para reunir todo mundo juntos, foi definido que não teriam mais aulas presenciais. A gente começou a utilizar a plataforma Teams, que foi o que foi adquirido pela empresa, com o suporte do conteúdo na plataforma Moodle, que é o que nós temos. Então, lógico, alguns docentes e preceptores tiraram de letra, já começaram com as aulas virtuais, porque a gente tem programa, não pode interromper, né? E alguns tiveram menos facilidade, mas foram suportados por esse núcleo de ensino digital. Então, é a mesma coisa que acontece no mercado, na nossa casa, tem uns mais afetos, outros menos afetos. E o que você percebeu, o que foi percebido de maior dificuldade desses que tiveram? Eu vejo muito mais, menos dificuldades do que mais dificuldades. As dificuldades que nós tivemos foram muito mais de conexão disponível, porque muita gente acessando simultaneamente, né? E a forma de conduzir o conteúdo para este caminho. Como a nossa formação ela é muito discursiva, porque você discute muitos casos, então é mais fácil falar sobre isso virtualmente. Você está conversando numa sala do Teams, você só não está em contato físico com as pessoas. Então, as aulas são muito expositivas, os casos e os links que se fazem. Então, eu senti menos dificuldade do que mais dificuldade. O que foi muito bom, as pessoas fazem de onde elas estão. As nossas aulas normalmente eram às 7 da manhã, porque é a hora que tem menos impacto na assistência. Então, eles fazem de onde eles estão, eles não precisariam estar aqui fisicamente na sala de aula. Né? As avaliações, porque tem avaliação, também todas virtuais pela plataforma Moodle. Nós tivemos um up no nosso ensino digital. Então, hoje nós não nos vemos mais voltando para a rotina presencial. Nós temos menos salas presenciais e vamos ampliar as aulas para serem virtuais. Paralelo a isso, nós criamos o programa Ensino Além dos Muros. Nós expandimos as aulas que nós estávamos fornecendo internamente para quem quiser fora. Então, os temas que podem ser abertos, qualquer um pode acessar o nosso site, se inscrever e entrar nas aulas. Então, nós temos ciclos, aí nós criamos ciclos de palestras, diálogos com os nossos titulares, com os nossos superintendentes, e se vocês acompanharem o nosso site e no LinkedIn, nas redes sociais, tem vários eventos abertos. A gente abre para quem quiser assistir, porque são temas relevantes. Agora me fala uma coisa, e na associação, assim, porque aí pensando no geral. Assim. Então, na associação não foi diferente. Por quê? Inicialmente, nós tínhamos, não vou dizer que são resistências para utilizar a tecnologia, nós não tínhamos tanta facilidade, né? Porque as regionais, cada uma tem o seu núcleo de apoio, resolvem lá em cada região o que vão fazer, e a gente conseguiu ampliar, conseguimos parceiros que nos apoiam com a tecnologia. Somos uma associação sem fins lucrativos, sem condições de investir muito na tecnologia. Nós temos alguns apoiadores e todo e qualquer evento, webinar, workshop foi expandido para qualquer região de São Paulo, inclusive do Brasil. Nós temos pessoas participando de outros lugares. Inclusive, quem não está no Brasil acaba podendo acessar, porque o link é disponível, se inscreveu, pode participar. Então, nós expandimos. Resumidamente, é tirar uma oportunidade do momento difícil que a gente estava passando. Eu diria para vocês que, geograficamente, nós conquistamos um espaço incrível, tanto como a BRH, como a Camargo, instituição de ensino,
e isso veio para ficar. Nós não nos vemos mais fazendo as coisas localmente, né? Agora eu queria puxar um pouco um outro assunto, porque nos bastidores a gente estava falando um pouquinho de um evento que você participou recentemente, porque assim, quando vem pandemia, quando vem esses momentos difíceis, né, e aí a gente vai lá e faz a limonada do limão, né, essas expressões que a gente usa, para mim me vem muito esse conceito da resiliência, né, da resiliência humana. Você acredita que, de certa forma, essa pandemia vai trazer uma nova resiliência? Assim, a gente está indo para um outro patamar de resiliência, não só profissionalmente, mas enquanto desenvolvimento humano como um todo? Na verdade, eu tenho estudado a resiliência já há alguns anos, né? Inclusive foi tema do meu mestrado, eu pesquisei a resiliência na gestão de pessoas e desde então, já há mais de 10 anos, eu tenho acompanhado a evolução desse conceito. Tá? Eu acompanho muito as diretrizes da Sociedade Brasileira de Resiliência, tem um site que tem um monte de informações, e o que nós temos observado e dito? Nós estamos praticando ser resiliente. Então, você é resiliente. O que é ser resiliente? É você ser capaz de criar estratégias inteligentes e eficazes para você vivenciar uma situação difícil. Qual é a estratégia que você vai utilizar? Então, vem na mesma linha dos programas de formação que a gente participa, não só aqui, como vocês participam. Quais são as competências que a gente precisa desenvolver para dar conta dessas mudanças? Então, eu tenho percebido que as pessoas têm buscado ser mais resilientes, mas nem todo mundo sabe como fazer isso. A gente está ali naquele sofrimento. Mas eu percebo que algumas pessoas se demonstraram muito resilientes diante de tudo o que está acontecendo, principalmente os profissionais da área da saúde. Gente, não é fácil vivenciar uma pandemia dentro de uma área de saúde. Se a pandemia já não era fácil, imagina com a pandemia. Se ele não for resiliente, ele não fica. Como algumas pessoas provavelmente pediram para sair, pediram para mudar de lugar, porque não deram conta da situação. É muito difícil, porque são variáveis da assistência em si, a questão da saúde e a questão dele fora daqui, em casa, etc. e tal. Então eu percebo... Agora sim, eu vou antecipando aqui, para não deixar de puxar alguns temas que eu acho importante para o nosso telespectador. Uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, nossa, o fulano é super resiliente, eu queria ser tão resiliente como ele. E você que é uma estudiosa, uma pesquisadora na área, fala para o nosso telespectador, o cara nasce resiliente, dá para desenvolver? Eu sei que a pergunta parece retórica para a gente que é da área, mas é importante falar para as pessoas, dá para desenvolver essa resiliência? Sim, dá para desenvolver. As pessoas, todos nós nascemos com todas as possibilidades de desenvolver toda e qualquer competência. Vai depender muito das variáveis do ambiente que propiciam acelerar ou não esse desenvolvimento. Eu diria que todos nós nascemos com milhões de talentos. A gente precisa entender o que a gente está fazendo com eles. Se eu preciso buscar a ajuda de um especialista, quais são aquelas que emanam com mais facilidade. Então, é possível sim desenvolver a resiliência e ampliá-la naquelas pessoas que não a demonstram, porque às vezes nós somos, mas não demonstramos. E como é que a gente faz isso? Com o apoio de pessoas que sabem desenvolver, criar ferramentas que nos possibilitem nos fortalecer diante das situações e entender em que momento que a gente se fragiliza, por que aquilo fragilizou, trabalhar um pouco com isso. Mas é possível. Tem alguns fatores que compõem a resiliência, Um deles é o otimismo, é a gente aprender a olhar as situações difíceis como uma oportunidade incrível de aprendizado, da gente poder aprender com aquela situação, algo que nós não vivenciávamos antes. Então, é olhar para a situação difícil com otimismo e falar, putz, que oportunidade incrível que eu tenho de vivenciar algo diferente que eu não vivenciei. Outro fator que compõe a resiliência que nos ajuda muito é entender, fazer uma análise do contexto onde nós estamos inseridos. Essa questão difícil é aqui neste contexto, não significa que ela é para todos os contextos da minha vida e em todos os momentos da minha vida. Então, o que tem nesse contexto que pode me ajudar, porque quando a gente se entrega é porque a gente não olhou, achou que está tudo ruim, que não vai acontecer. Não, observa o contexto, quais são as variáveis positivas e negativas que existem. Tem também um outro fator que eu adoro, que é o autocontrole. É você se conhecer. Por que eu estou sentindo isso? Por que está me dando frio na barriga? Por que eu estou tremendo? Por que quando eu falo com o Paulo eu fico mais tranquila e quando eu falo com o Ari
eu fico mais agitada? Quais são os fatores que tem no perfil do Ari que me incomodam? Essa leitura a gente tem que fazer, que é entender as nossas emoções e também fazer uma análise corporal do que está acontecendo com a gente. Muito bom, né, Edna? Você falou assim, que tem no perfil dele que mexe aqui dentro, né? Mexe não é comigo. o problema com o outro, o negócio está acontecendo comigo. Exatamente. Isso é muito importante, porque o pessoal às vezes quer terceirizar, né? O problema é outro, o problema é fulano, o problema é a situação tal. Não, é o que acontece dentro da gente. É o que acontece. Paulo, é isso. E a gente vai aprendendo. Eu acabei não falando, mas eu também sou psicóloga de formação. Não, deu pra perceber. Né? É isso. E eu tenho trabalhado muito isso nas pessoas e falado muito isso para as pessoas, Senão, né? quando você começa a falar essa coisa das características da resiliência, já me vem lá o PERMA, né? Tipo, aquela coisa das características, né? Para poder identificar essas competências. Exatamente. Né? Por isso que é importante o acompanhamento profissional, né? A gente sempre fala aqui que às vezes, por exemplo, eu trabalho com treinamentos, ou os três, né? Nós treinamos. Aí, de repente, a pessoa acha que vai fazer um treinamento de um final de semana, faz uma imersão e mudou a vida dela, fala, agora tá ótimo, foi um milagre. E, na verdade, às vezes é um início de um processo, pode servir de catalisador, mas vai ser um processo às vezes longo para conseguir construir todas essas competências, para poder desenvolver todas essas características, né? Então não dá para simplesmente achar, eu vou me desenvolver sozinho, eu não preciso de um profissional e tá tudo bem, né? Não, a gente, concordo com você, a gente precisa de ajuda para se desenvolver naquelas competências e habilidades que a gente não conseguiu fazer sozinho, mas é possível. E hoje, com a situação da pandemia, isso ajudou em que sentido? Da compaixão e de profissionais que se dispuseram a oferecer até em valores menores ou gratuitamente para quem não tem condição de fazer isso. Sim. Então, você tem online também o Conselho de Psicologia já tinha aberto um canal ano passado, pelo menos eu já sabia disso, acho que já até um pouco antes, ferramenta específica para profissionais credenciados de psicologia, psicólogos atuantes na parte clínica, que pudessem dar assistência para isso. Quando entrou a pandemia, já tinha gente trabalhando. E as próprias empresas, né, Paulo? Assim, acho que não só aqui, né, mas acho que em todas as organizações que tem uma estrutura melhor, uma organização, de oferecer também esse apoio, né, esse suporte, né? Eu sei que vocês fizeram isso, né, naturalmente, ainda mais para os profissionais da saúde, se você não tiver esse background, na hora que a pessoa cai, né, na hora que ela está sentindo a dor, ter alguém para ouvir a sua dor, né? Exatamente. E se você me permite até fechar esse ciclo, claro. O que as organizações precisam fazer hoje é olhar para as pessoas e oferecer para elas esta oportunidade de autopercepção, autodesenvolvimento. A gente precisa ajudar as pessoas a se desenvolver. A gente tem que parar de dar as coisas prontas, porque é o que você falou, eu vou lá, fico 2 dias no treinamento e acho que me transformei. Não. O que você vai fazer para minimizar os impactos de todos esses fatores de mudança que estão acontecendo? Eu vou te ajudar, mas o que você vai fazer dentro de você? É uma delícia culpar os outros. Eu adoro culpar meu marido, meu chefe, meu colega. Foi o Paulo que não fez. Mas o que eu tinha que ter feito para essas pessoas fazerem o que precisava ser feito? Né? Qual é o meu papel neste contexto de mudança, de transformação? Uma coisa eu digo, não dá para ficar sem estudar. Tem que ler, tem que ouvir, tem tanto conhecimento de graça, selecionar. Isso, na verdade, já ficou até ultrapassado, né? Essa leitura de que eu vou fazer uma graduação e pronto, né? Aí vou arrumar um emprego, né? Estudo para trabalhar. O diploma não é tudo. Aliás, eu diria que nem diploma a gente pede mais, porque a gente avalia o profissional antes de pedir a documentação para entrar numa instituição. É o que é que você está fazendo com esse conhecimento que você está adquirindo, como é que você demonstra ele. E o mercado está e será mais competitivo. Nós temos milhões de desempregados. Como é que eu vou me diferenciar das pessoas que também têm uma formação tão boa quanto a minha? Eu preciso fazer essa reflexão. O que eu tenho para oferecer e o que eu vou fazer para ser diferente? Gratidão. Programa sensacional, mas vamos encerrar, né? Porque não tem jeito. Eu gostaria de falar, de fazer o comercial. Acessem o site do AC Camargo na parte de ensino para acompanhar os nossos eventos que são abertos para todos e também da BRH São Paulo, onde nós estamos com uma programação fantástica que acontece no estado de São Paulo e tem muita coisa boa lá para você se desenvolver e buscar mais conhecimento. Tá vendo? Fica a dica, então. Até a próxima semana. Até lá.